Olá, o tema da nossa videoaula de hoje nós vamos tratar sobre as noções iniciais aqui de porcentagem. Dando início aqui, a gente vai expor aqui o símbolo que representa esse cálculo matemático. Esse símbolo aqui representa a porcentagem e ele significa nada mais do que uma divisão por 100. É uma divisão na forma de A sobre B, onde o B é igual a 100. Toda fração é uma divisão. E esse símbolo de porcentagem significa que a gente está dividindo e aonde o nosso denominador vale 100. Vamos ver aqui alguns exemplos. 10%. Esse símbolo, como a gente acabou de dizer, é o símbolo da porcentagem. E ele significa que esse 10 está sendo dividido por 100. Então eu posso reescrever esse 10% ali como sendo 10 na forma de fração, 10 sobre 100. Se eu quiser passar para a forma decimal, uma divisão por 100 a gente já viu em outros vídeos, a gente já trabalhou esse assunto. Dividir por 100 é deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, né? Lembrando que todo número, o 1, por exemplo, a vírgula dele está aqui na frente, mesmo que não apareça, mas tem essa vírgula. Então o 10 tem a vírgula aqui, Então isso aqui seria igual ao nosso 10, a vírgula estaria aqui na frente. É deslocar duas casas, como aqui, o 100 tem dois zeros, então quando eu estou dividindo um número por 100, eu estou deslocando a vírgula duas casas para a esquerda. Quem determina a quantidade de casas decimais que a vírgula vai andar para a esquerda é a quantidade de zeros. Então, deslocando aqui, eu fico, uma casa, dividir por 10, desloquei mais uma casa, fica 0, a vírgula vem uma, duas casas. E então isso aqui é equivalente a 0,10. Mais um exemplo aqui, 20%. 20% é o mesmo, também é igual a 20 sobre 100, porque esse símbolo aqui significa uma divisão onde o denominador é 100. E deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, como a gente fez no exemplo aqui anterior. Então isso aqui vai me dar 0,20. 30%. Da mesma forma, eu vou ter 30 sobre 100. Lembrando que aqui eu estou transformando uma porcentagem, colocando na forma de fração, né? Centesimal, uma fração onde o denominador é 100. E se eu quiser passar para a forma decimal, é só eu pegar e fazer a divisão. Resolver aqui a divisão. E eu dividindo aqui, eu fico com 0,30. Bem, entendendo isso, a gente vai ver aqui agora, do tópico que eu queria que a gente entendesse, é como eu posso calcular parte de um todo. Como assim, Israel? Parte de um todo. Porcentagem nada mais é do que eu dividir algo em 100 partes. E eu vou perceber quantas partes dessas 100 eu vou tomar. Eu trouxe aqui algumas ilustrações para tentar ficar mais visível isso para a gente. Eu desenhei aqui esse círculo. Imaginemos que isso aqui fosse uma pizza, por exemplo, no formato circular. Essa pizza é o todo, é o nosso todo. De grosso modo aqui, eu estou dizendo que isso aqui representa o todo, toda a minha pizza. E o todo, nada mais é do que o meu 100%. É importante que a gente saiba disso. O todo representa 100%. Por que a gente tem que saber disso? Lá nas questões, quando envolver situações, problemas envolvendo porcentagem, ele vai dizer, por exemplo, em uma sala de aula eram matriculados 35 alunos. Ora, 35 alunos, nesse caso, seria o todo, seria o 100% dos alunos que eram matriculados naquela sala. Aí, digamos que desses 35 alunos,
10 desistiram. Aí ele quer saber qual percentual que representa esses 10 alunos dos 35 que tinha. A gente tem que saber quem é o todo para depois fazer esses cálculos. A gente vai ver mais na frente como é que a gente faz esses cálculos. Ora, o 100%, a gente já viu ó, aqui nos exemplos, que esse signo de porcentagem é a mesma coisa que uma divisão por 100. Aí eu fico aqui, 100% é a mesma coisa que 100 dividido por 100. Ó. Aí esses zeros aqui, ó, a gente pode cancelar. Ó. A quantidade de zero que tiver em cima, a gente pode cancelar com os de baixo. Isso aqui vai me dar 1 dividido por 1, que vai dar 1. Ou seja, 100 dividido para 100 vai dar 1. Um número dividido por ele mesmo, toda a vida vai ser 1. Já viu isso também em aulas de matemática básica. Então, ó, o 100% é o todo, que é igual a 1. Ótimo. Eu vou dar agora um exemplo aqui. Agora eu vou pegar esse todo e vou dividir, apesar da figura aqui, o desenho não ter ficado fidedignamente, mas imaginemos que eu tenha dividido essa pizza em duas partes iguais. Dividir ao meio. Então, essa parte superior aqui, ó, é uma parte do todo e essa outra parte de baixo é outra parte do todo. Ou seja, é a metade, é 50%. O que foi que aconteceu então em termos de fração? Se eu for pensar na fração que representa isso aqui, ó. Eu tinha 1 na verdade e dividi em quantas partes? Em duas. Então eu tenho 1 meio, né? A gente lê isso aqui 1 meio. 1 sobre 2 é 1 meio. Ora, então eu chego a uma conclusão, ó. Que 50%, né, ó, é igual a 1 sobre 2, que é 1 meio. A gente viu que para mim, ó, lembrando aqui, quando eu tenho a fração, se eu quiser o número decimal, basta eu fazer essa divisão, que eu encontro, né? O quociente vai ser esse número decimal naquele caso. E eu vou então dividir aqui, ó, 1 dividido por 2. 1, ó, veja que o 1 aqui é menor do que o 2. Eu vou ter que tomar emprestado um zero, colocar aqui no quociente o zero e uma vírgula. E aqui vai caber 5 agora, ó. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 menos 10 resta 0. Então acabou. Que é igual a 0,5. Cheguei numa conclusão, ó. 50% é a metade, é 1 meio, ó. É 1 sobre 2, que é igual a 0,5. E essas três formas aqui, essas três formas, são três formas diferentes de eu escrever a mesma quantidade. São iguais. 50% é igual a 1 meio, que é igual a 0,5. Bem, agora nós vamos nos preocupar em calcular agora parte de um todo. A gente já viu que porcentagem é uma fração, né? E a gente vai aprender a calcular. Ora, se a gente for olhar para esse exemplo aqui da nossa figura, fica fácil da gente entender quem é 50%, é a metade. Então, só de cara aqui eu já sei que vai dar 5, né? Porque a metade de 10, ó, que é 50%, 100% é o todo, que é o 10, ó. 50% daria 5, mas a gente vai aprender a fazer os cálculos aqui, porque nem todas as frações vai ser a metade, assim, então óbvio da gente fazer. Como é que o que é que eu quero que vocês saibam? Esse D, ó, no português isso aqui significa né? DE. É a mesma, já na matemática ele é equivalente a uma multiplicação. Quando tiver 50% de 10, por exemplo, então eu estou querendo calcular 50% vezes 10. Fazendo esses cálculos, ó, a gente vai substituir esse 50%, ó, como sendo 50 sobre 100, né? Que a gente já viu que esse símbolo aqui é uma divisão por 100. E o D, ó, a gente vai multiplicar, a gente vai substituir por multiplicação, vezes 10. Perceba que agora eu fiquei com uma multiplicação de fração. É só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Quando não tem nada, lembra que aqui tem 1. Só que para facilitar, a gente vai usar esse conceito de simplificação. Eu posso simplificar esse zero com esse zero, ó, e posso simplificar esse outro zero com esse outro zero, se eu preferir. Aí ficaria 5 vezes 1, aqui em cima, que daria 5, e 1 vezes 1, que esses outros dois zeros foram simplificados. E 5 sobre 1 vai dar 5. Que realmente a metade, 50%, a metade de 10 dá 5. Se você não quisesse, você faria, multiplicava normal. 50 vezes 10, ó, 5 vezes 1, 5. Repetir os dois zeros dava 500. 500 dividido por 100, né? Simplificava os dois zeros também, daria 5.
Mesma forma. Vamos lá. 10% de 100. Vou colocar esse 10 na forma de fração. E o D, ó, eu vou substituir por uma multiplicação vezes 100. Fica bem fácil, ó. Eu simplifico, ó. Como está multiplicando, ó, estando multiplicando ou dividindo, eu posso fazer isso. Ó. Se estivesse somando, fosse uma soma ou subtração, não poderia. Cortei esses dois zeros com esses dois, aqui ficou 1 aqui no denominador. E 10 vezes 1 vai dar 10. E 10 dividido por 1 também vai dar 10. Veja que não é difícil. A gente vai ter que lembrar da multiplicação de fração. Mas é uma coisa bem básica também. Basicamente dá quase para a gente resolver sem ter que multiplicar quase nada. 20%, ó, esse símbolo eu vou substituir por denominador igual a 100. O D eu vou substituir por uma multiplicação vezes 200. Novamente eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, ó, elimina, ó. Eu só posso eliminar a quantidade de zero, viu? Se aqui tivesse 3 zeros, eu só poderia cortar 2, porque só tem 2 aqui no denominador. Muito bem. Aqui vai ficar 1, ó, toda coisa dividida por 1 ela mesma, eu vou fazer só o produto lá em cima, ó. 20 vezes 2 vai me dar 40. E portanto, ó, eu cheguei nos meus resultados que eu queria, ó. 10% de 100 é 10, 50% de 10 é 5 e 20% de 200 é 40. Eu espero que vocês tenham entendido e eu vou, na sequência, eu vou postar esse vídeo. Na sequência eu vou encaminhar um PDF com alguns exemplos resolvidos e outros para vocês resolverem. E qualquer dúvida que surgir na resolução do exercício, vocês podem entrar em contato comigo que a gente está à disposição para tirar essas dúvidas. Uma boa sorte aí e até a próxima.